Falta-nos aqui um painel e depois o fecho. Muito bem, então nós vamos avançar agora para o último painel, depois teremos então aqui as despedidas. O último painel tem como tema Caminho para a Estratégia Nacional para a Menopausa e vamos ter aqui então neste painel, que será moderado pela minha querida Mafalda Anjos de novo, a Karina Quaresma, Presidente da CI, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Pode já vir até aqui, deixem só... Mafalda, tu ocupa a primeira cadeira para saberem que ficas ali. Depois, por favor, doutora, pode ocupar a segunda cadeira. Chamo também aqui ao nosso espaço Paula Barros, presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que também já está aqui à frente. A doutora Graça Freitas, doutora, por favor, e depois a doutora Marcela Candeias, sim, já estive com ela, está ali, do município de Santiago do Cacém, e isto tem a ver com a literacia em menopausa e criação de comunidade. Portanto, penso que estão todos. Muito bem. Se calhar, ok. Sim, só um bocadinho, vamos pôr ali o roll-up, Mafalda, só para depois termos nas fotografias. Espera só 2 segundinhos, está bem? Pronto, é isto. E vamos então avançar para este painel que tenho a certeza que vai ser tão enriquecedor quanto os anteriores. Muito obrigada. Muito obrigada, Fátima. Olá, boa tarde a todas e a todos que resistem. Diga-me, estava a fazer sinais para mim? Não, é ali para o roll-up. Muito bem. Isto é muito informal e tem que ser assim. Bom, tivemos 2 painéis anteriores, intervenções anteriores, em que percebemos enquadramento normativo, enquadramento científico, conceptual, e agora o que nós queremos deste painel é, no fundo, uma conversa orientada para a concretização. E uma das coisas importantes para falar é que o Orçamento de Estado para 2026 anunciou, e isto é um passo em frente, o de 2025 também, mas o 2026, anunciou que iria apresentar no primeiro semestre uma estratégia nacional para os direitos na menopausa. Concretiza, pelo menos, esta intenção. E se calhar é interessante aqui entre nós percebermos o que é que faria sentido lá estar, o que é importante fazer, já que está consagrado na lei, como é que se passa então da lei para o papel, ou qual é a melhor forma de o fazer. Eu começava precisamente para a doutora Graça Freitas, que passou, como todos sabemos, por períodos tão desafiantes, tão intensos e tão difíceis, e portanto é uma mulher com uma resiliência enorme, para nos ajudar a explicar como é que se pode fazer este caminho, não é? Ele deve passar, como ouvimos há pouco, pelos cuidados primários de saúde, não? Como é que concretizamos isto? Muito obrigada. Isso. Muito obrigada. Primeiro quero dar os parabéns, de facto, à Cristina e à Vidas, à Fátima e a todos que têm acompanhado isto e aos resistentes, sobretudo aos 3 homens, creio eu, que ainda estão dentro da sala. Parece-me, se não contei mal, serão 3, tirando o fotógrafo, 4. Isso, vá para aí que já contabiliza. Bom, 5. Dito isto, é interessante nós interessante para refletir, estarmos em 2026 a discutir que temos que contar a história toda, e ainda estar aqui nesta fase. Faz-me, de facto, alguma impressão, eu que já estou reformada, a questão da saúde das mulheres é falada assim muito nas bolhas, como aqui foi dito. E agora, o que é que se pretende como uma estratégia nacional para os direitos da menopausa, ou para a menopausa, ou como se chamar? É sair da bolha para o povo, desculpem-me dizer isto assim, porque é de facto isso. Quando um problema tem importância para a saúde pública, e aqui foi dito no painel anterior que este problema diz respeito à saúde pública pelo seu impacto, portanto, tem uma magnitude, tem um tamanho em termos da própria fase da menopausa, dos sintomas, do número de pessoas que atinge, dos fatores de risco, das doenças que origina, tem uma magnitude enorme. Depois tem aquilo que nós chamamos uma transcendência social muito grande, e já vimos porquê. Porque afeta muitas mulheres durante muito tempo, afeta todo o ciclo laboral destas mulheres, implica com os seus direitos, e aqui foi falado nisso, portanto é um problema com uma transcendência social enorme.
tem implicações económicas, o que quer dizer que tem transcendência económica, portanto, tem 3 dos fatores importantes para ser um problema de saúde pública. E depois ainda tem outra coisa que também foi muito falada nos painéis, é um problema que tem soluções, que é vulnerável a intervenções farmacológicas e não farmacológicas, multidisciplinares, e, portanto, tem tudo para ser uma estratégia nacional. Agora, como é que se passa à prática? Passa-se à prática com grande trabalho, persistência e esforço, porque aqui é que está o problema. Fazer um papel, uma lei, uma estratégia, um plano, junta-se os peritos certos, o tempo necessário e sai fantástico. O problema é depois. O problema é depois. Desculpem, mas como estamos informais, costumo dizer, os ingredientes estão todos dentro da despensa, temos os aparelhos todos, já não deve ser a Bimbi, mas eu ainda parei na Bimbi. Eu parei nos tachos, eu nem Bimbi tenho, bem, parei nos tachos. E isso não quer dizer que se consiga fazer um soufflé de espinafres. Para chegar a um soufflé de espinafres tem que se trabalhar muito. E a primeira coisa é o que está a ser feito agora, que é tornar este assunto visível. Eu tinha uma colega que dizia, temos que tornar os assuntos salientes, e ela até salientava o físico, punha-se assim, salientes. E se as coisas não forem salientes para a sociedade e para os políticos, porque os políticos dão dinheiro, dão apoio, dão infraestruturas, dão não, é o nosso dinheiro público, são as políticas públicas, mas é preciso de facto um grande compromisso, e eu volto a dizer, já vimos atrasados, porque estamos em 2026, estamos atrasadíssimos, eu já passei essa fase toda, perdi todas as oportunidades de intervenção que teria tido, se calhar teria tido melhor vida. Sem esse compromisso da sociedade, sem esse compromisso político, não há grande coisa a fazer. Dito isto, e ultrapassadas estas duas questões, tem que ser um problema de saúde pública e as pessoas têm que estar convictas e informadas disso. E porquê é que é um problema de saúde pública? Não é só pelos afrontamentos, é pelas consequências. Os políticos têm que estar convencidos que, sustentadamente, durante anos e anos e anos e anos, e para o futuro, e adaptando à ciência e à inovação, têm que manter a estratégia a funcionar. E, portanto, agora vamos ver como é que ela funciona. E vamos ver como é que ela funciona em coisas que já aqui foram ditas, e eu vou saltar para não me repetir, que tem a ver muito com o modelo de governança ou de governação ou do que quiserem, que é passar uma estratégia para planos concretos, para programas concretos e depois para ações concretas. E tem que fazer grandes opções. E aqui está a primeira grande decisão, que é quem fizer a estratégia e quem a assinar, que há de ser o governo eleito, há de ser o ministro da tutela ou o primeiro-ministro, têm que fazer opções. E onde é que esta estratégia vai ficar ancorada? Quando eu digo ancorar, não quer dizer que é dominar todo o espectro, porque há o público, há o social, há o privado, mas onde é que ela vai ficar ancorada? Vai ficar ancorada, como aqui foi dito, nos cuidados de saúde primários? É o seu nicho natural para ficar ancorada e ter sucesso e sustentabilidade? Vai ficar ancorada naquela coisa que também já aqui foi dita, que não acho mal, que é a saúde sexual e reprodutiva? Vai ficar debaixo de um chapéu maior que se chama a saúde das mulheres? Portanto, onde é que esta estratégia se vai agarrar para não ir à deriva? E, portanto, tem que se ancorar numa estrutura que exista, que esteja criada, que seja credível, que as pessoas conheçam. Portanto, não acredito que iniciativas, por muito valiosas que sejam, mas deixadas soltas, não ancoradas, vão mesmo à deriva. Depois as questões que já foram ditas, que são muito importantes, de quem são os parceiros para levar esta estratégia a bom porto. Público, privado, social, Serviço Nacional de Saúde, cuidados de saúde primários, redes de referenciação para os hospitais. Isto tem que ficar claro. Depois a questão muito dita e muito falada, que é o push and pull. O que é que eu vou fazer às mulheres? Fico sentada no meu sítio à espera que elas me procurem? Ou vou procurá-las? É o push and pull. Puxo-as ou espero passivamente que elas me apareçam à porta do consultório?
Isso é uma decisão muito importante. Isto é questão de vacinação. Eu não estou a dizer nada do outro mundo, só estou a dizer o que eu fiz toda a minha vida. Não estou a dizer nada do outro mundo. Depois, e paralelamente ou transversalmente a estas grandes, enfim, medidas, pois teremos eixos, o eixo da prevenção, o eixo dos sintomas, tudo o que uma estratégia precisa ter, temos depois todas as áreas transversais que têm que se fazer todos os dias. A começar por montar um bom sistema de informação. Não é preciso ser muito sofisticado, precisa de ser bom, porque nós temos que monitorizar o que estamos a fazer. Se nós não monitorizarmos, não fazemos ideia se estamos na direção certa, não estamos a contribuir para o conhecimento, para a ciência, para os resultados, para nada disso. Portanto, de uma vez por todas, as áreas transversais têm que ser contempladas. Depois, há um plano de formação. Sim, senhora, todos os dias, todos os anos, como? Nas faculdades, nas escolas de enfermagem, mas depois a formação para todos os profissionais envolvidos durante toda a sua carreira profissional, porque as coisas mudam, a ciência muda. E depois como é que se vai fazer a comunicação desta estratégia? Como é que se vai comunicar com os profissionais que a vão executar? Se só meia dúzia a conhecerem, isto não vai ter a amplitude que necessita ter. E como é que vai ser a comunicação externa? A comunicação para as pessoas? Como é que eu digo às mulheres, aos homens, que têm à sua disposição uma estratégia que já não é uma estratégia, porque quando chegar a isto que eu estou a dizer, já teve que ser vertida para coisas mais concretas, para planos, para programas, para projetos, para ações específicas. Portanto, isto parece aquelas coisas das matrioscas, é boneco, dentro de boneco, dentro de boneco, dentro de boneco, até que chega à mulher ou à família, ou ao grupo que for, e aos homens também. E, portanto, no fim disto tudo, tem que haver resultados e valor para a saúde pública e para a saúde das pessoas. E, voltando ao meu início, e aos políticos, e ao compromisso político, ano após ano, tem que haver orçamento para que isto se faça com a eficiência, portanto, a organização, e com a efetividade, orientado para os resultados. E volto a dizer, eu não estou a dizer nada que não se possa fazer. E o Dr. Pizarro mencionou aqui o Programa Nacional de Vacinação, que fez 60 anos, creio eu. E aguenta-se e tem-se aguentado porque tem estes princípios todos os anos. Portanto, isto é uma batalha que tem que ser feita. Mas, e vou voltar a falar no Programa Nacional de Vacinação, ele tem o êxito que tem porque nasceu muito bem. Nasceu muito robusto, com grandes princípios, os princípios, a igualdade no acesso, a equidade, a justiça social, a qualidade nos cuidados, a dignidade no acompanhamento e depois os grandes pilares. Isto, o Programa Nacional de Vacinação, os princípios de 1965 são os mesmos de agora. E é por aí que também temos que ir, não é? Bons princípios. Isto é uma batalha muito grande. E como todas as batalhas, e no bom sentido, carece de organização, carece de ficar ancorada em algum sítio e carece, eu agora vou ter mesmo que o dizer, têm que escolher, a participação é de todos que aqui estamos, mas tem que ter lideranças. Lideranças na sociedade civil, lideranças no Serviço Nacional de Saúde, lideranças nas sociedades científicas, porque tem que haver alguma orientação para nós nos governarmos. É muito complexo e não há receitas simples. Se houvesse, já estava feito. É verdade. A doutora Graça Freitas mencionou uma palavra importante, que é igualdade, e porque de facto este é um tema em que só se consegue paridade verdadeiramente se os problemas de saúde das mulheres forem igualmente acautelados numa sociedade. E por isso eu passava a Carina Quaresma para nos explicar qual é o ponto de vista da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género nesta matéria e como é que podemos ir mais longe. Quer que eu lhe segure no microfone? Penso que não é preciso. Tinham-me dito que poderia ser necessário. Não, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que endereçaram à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género para estar aqui presente e, portanto, muito obrigada. Congratular a Vidas por esta iniciativa, por este evento e por todo o dinamismo e por trazer este assunto à vida pública e à agenda pública e cumprimentar as minhas colegas de painel e todas as pessoas aqui presentes que estão aqui realmente também focadas no interesse e na importância deste tema. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género tem
tem por missão precisamente dar cumprimento ou contribuir para aquilo que é uma tarefa fundamental do Estado e que está na Constituição da República Portuguesa, que é promover a igualdade entre mulheres e homens, é promover a cidadania, é promover a igualdade de género. Efetivamente, se existem problemas, situações, circunstâncias que afetam em especial as mulheres, a Comissão não está alheia a estas realidades e, portanto, deve olhar com as suas lentes de género, como nós costumamos dizer, percebermos que determinadas áreas da nossa sociedade, determinados problemas, têm um enfoque, têm um impacto específico, neste caso nas mulheres, assim como nós damos importância às questões da violência doméstica e fazemos um enfoque também nas questões, naquilo que é uma violência de género, porque afeta também desproporcionadamente as mulheres. Aqui também, nestas questões de saúde da menopausa, obviamente temos que ter aqui um olhar muito atento e muito específico àquilo que é o impacto deste fenómeno biológico, não é? Que é natural da vida e que faz parte do ciclo de vida, mas que tem impacto não apenas fisiológico, tem impacto na sua vida familiar, na sua vida laboral, na sua autoestima, muitas vezes, e portanto, aquilo que já foi aqui dito pela doutora Graça Freitas, e muito bem, as políticas públicas têm que estar assentes em bons princípios, bem definidas, em informação, e portanto aqui o papel da Comissão, neste caso aqui na reflexão sobre este tema, é também chamarmos a atenção precisamente de muitas discriminações também que existem ainda sobre as mulheres e que impactam também naquilo que podem ser as soluções. E, portanto, esta estratégia que está prevista de ser montada é importante que também tenha um olhar global sobre todas as outras formas de discriminação que impactam sobre as mulheres. E eu aqui Porque gostava... não é um caso isolado, infelizmente as mulheres são vítimas de muita discriminação a vários níveis. Vários níveis, e portanto isto não é um caso isolado. Gostava só de trazer aqui duas questões também à reflexão. Peço desculpa se abordaram isto de manhã e eu não assisti desde o início aos trabalhos, mas em termos sociais, muitas vezes há uma conotação negativa com a questão da entrada ou da menopausa, no sentido da mulher estar a perder capacidade, está a perder a sua identidade. Está a chegar ao fim do prazo de validade, entre aspas. E é preciso também combater isto, para que as próprias mulheres também consigamos puxá-las para esta reflexão e para a procura de ajuda e para a procura de soluções, porque realmente, já como falaram aqui, existem soluções para se passar por estas fases todas de forma bastante mais tranquila, natural, saudável, positiva, não é? Pronto, eu acho que há aqui realmente também um trabalho a fazer para desconstruir estereótipos que existem. Há estereótipos muito enraizados relacionados com juventude, beleza feminina, fertilidade, e que quando as mulheres se aproximam destas fases de envelhecimento, e aqui neste caso a menopausa, há alguma conotação negativa que também é preciso desconstruir e, portanto, penso que também é necessário falarmos sobre isto. As políticas também de envelhecimento e de promoção do envelhecimento saudável também têm que ter em conta este impacto específico que existe do envelhecimento nas mulheres, e, portanto, acho que são questões que são muito importantes. A nível laboral, muitas vezes sabemos também que existem, às vezes, aquilo que nós chamamos os tetos de vidro, portanto, as mulheres têm sempre mais dificuldade de chegar a situações, a posições de liderança dentro das empresas, dentro das organizações, portanto, há sempre aqui também algumas circunstâncias que as dificultam nesse processo e muitas vezes também, às vezes, as mulheres que se calhar estariam nesta fase, depois de acumularem experiência, depois de acumularem anos de trabalho, se calhar estariam numa fase em que poderiam realmente assumir posições de liderança, estarão se calhar a passar por fases de vida pessoal, por via da menopausa, que se não tiverem a compreensão de vida e a atenção de vida, também as dificulta se calhar nesse processo de... Porque a menopausa apanhas numa fase de vida de trabalho muito ativa, num auge. No auge da sua, no fundo, de carreira. E também gostava só de chamar aqui a atenção uma outra questão, à qual a Comissão também procura estar maximamente atenta e dar os seus contributos, que tem a ver com as questões da conciliação. E que nós sabemos que não é mais uma área em que as mulheres estão em desvantagem. Há sempre uma maior dificuldade às mulheres para conciliar a sua vida profissional, familiar e pessoal. E também dizer que muitas vezes o facto das mulheres recair sobre as mulheres as tarefas, recair mais sobre as mulheres as tarefas de cuidado, as tarefas da casa, as tarefas de cuidado, quer de ascendentes, quer descendentes, e dizermos que estas faixas etárias
em que sucede geralmente a menopausa, não é? Coincidem exatamente, se calhar, com as faixas etárias em que as mulheres estão a cuidar ou de descendentes, porque estamos cada vez mais a ser mães mais tarde, ou estamos também a cuidar de ascendentes e para além das outras tarefas diárias. Portanto, isto impacta. É carga mental, não só de trabalho, É mas uma às vezes também mental, não é? portanto, é uma carga, é uma sobrecarga sobre as mulheres, para além de, então da fase em que estão elas a passar. Portanto, eu diria, só para dizer, portanto, a Comissão obviamente dará aquilo que forem os contributos que estiver ao nosso alcance para dar contributos para esta estratégia, para trazer estes pensamentos e trazer também esta procura de desconstrução de estereótipos e a calcular estas várias dimensões. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género também tem uma história já longa, portanto foi criada em 1977 formalmente, e portanto diríamos que estamos aqui também a entrar na menopausa, estou a brincar, da SIG, mas obviamente é um processo de maturidade, não é, da SIG. Portanto, os primeiros anos da SIG foram dedicados a combater aquilo que eram as discriminações que existiam antes do 25 de Abril e portanto que era preciso repor A conquista dos direitos civis, dos direitos, aqueles direitos mais básicos, sociais. não é? Civis. Pronto, e ao longo de todo o seu processo tem sido a consolidação, muito foco aqui no combate à violência doméstica, violência de género, portanto, todas estas temáticas que são gritantes e que requerem também uma atenção prioritária, mas obviamente há todos estes outros temas que impactam sobre a vida diária. Estamos aqui hoje a falar de menopausa, mas também é preciso falar de andropausa e os Claro. impactos nos homens. Bom, Mas de qualquer maneira, só para deixar aqui um bocadinho esta lente de género que a Comissão pode trazer a esta temática. obrigada. A Paula Barros, como presidente da Plataforma para os Direitos das Mulheres, como é que olha para este caminho de se tentar alcançar um compromisso político estruturado com esta matéria dos direitos das mulheres em matéria de menopausa? Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. Este caminho é o caminho que a plataforma faz, é esse o seu objetivo e é também o caminho que toda a sociedade civil faz, de contribuir, de ser um parceiro ativo, reconhecido, sustentado no trabalho das organizações que estão diretamente ligadas às comunidades. E neste caso concreto, eu tomava uma frase que foi dita pela doutora Karina. É muito importante que a abordagem deste tema tenha uma interseção entre saúde e igualdade, porque a igualdade vê a igualdade entre mulheres e homens, os direitos humanos das mulheres têm de ser uma lente pela qual vemos todos os momentos da vida. E esse é o objetivo da plataforma, que, como uma plataforma, é constituída por 35 organizações portuguesas que trabalham as diferentes áreas, desde a área da violência aos estudos sobre as mulheres em diferentes zonas do país e também a nível nacional, e que neste momento tem este braço armado muito importante, porque é preciso que a plataforma valorize e seja valorizada pelo trabalho das suas associadas. O trabalho da Vidas e da Cristina tem acrescentado muito valor, e este tema, que é também novo para nós enquanto plataforma, enquanto tema de trabalho, mas que estamos aqui suportando em todos os seus âmbitos e dando-lhe a voz e o palco. Porque efetivamente, quando pensamos na constituição de uma política pública, a primeira coisa que nós, enquanto sociedade civil, somos chamadas a responder é: como é que vamos justificar que esta política pública faz sentido? Porque os recursos são escassos e porque os temas são diversos. E esta política pública, e eu penso que esse é um ponto, apesar de já haver passos significativos dados, este ponto que a doutora Graça Freitas tão bem referiu, da demonstração à sociedade do investimento que é feito através desta política pública, é importante continuar a ser mantido. E ela é uma política pública demograficamente justificada. Só em Portugal, 3 milhões de mulheres, 20 e muitos anos da sua vida ativa e não do seu fim de vida. Depois há uma política que é justificada pelos seus impactos económicos, não só pela baixa de produtividade, mas também pelo ciclo de vida profissional das mulheres. Tem impacto naquilo que é a sua remuneração, mas depois no futuro também na sua reforma, uma vez que se saem do mercado de trabalho ou que se optam às vezes por se esconder em meios turnos de trabalho. Isso tem impacto na sua vida futura e na sua sustentabilidade e independência futura. Tem também um impacto social,
porque a saúde a boa saúde, mas também o bem-estar mental, psíquico, holístico das mulheres tem impacto na sua vida, é o primeiro objetivo, na vida das suas famílias, das suas comunidades. E depois, o direito humano de cada mulher ser vista em toda a integridade daquilo que ela representa ao longo dos seus anos, sem que isso represente uma perda de dignidade dos seus direitos humanos. E, portanto, esta política pública é mais do que justificada, ela não pode, de maneira nenhuma, basear-se no estigma que a sociedade ainda atribui à menopausa, que faz com que as mulheres, mais uma vez, interiorizem, desvalorizando-se e tentando tornar-se invisíveis por causa desse mesmo estigma, e, portanto, e tem de ter respostas não só da saúde, mas tem de ter respostas, mais uma vez, interligadas, nomeadamente no âmbito das políticas do trabalho, nas políticas de segurança social, nas políticas de acesso à justiça. Nós, como plataforma, temos vindo a identificar momentos em que podemos, de uma forma ativa, participar neste processo, nesta alteração do paradigma, nesta alcançar que a saúde das mulheres passa a ser baseada naquilo que é a sua realidade intrínseca, nomeadamente acompanhámos muito o trabalho da Cristina a nível europeu, com uma nova estratégia onde a saúde integral da mulher já está prevista, e enaltecemos muito o seu trabalho, tanto a nível europeu como depois a nível da Assembleia da República, que se espelhou em 2 leis do Orçamento de Estado em 2025 e 2026, onde o princípio da equidade que está previsto na Lei Quadro da Saúde começa a ficar espelhada também no caso da menopausa nas leis do Orçamento de Estado, assim se concretizem as medidas previstas, e nós cá estaremos para ajudar a encontrar soluções, mas para monitorizar que essas previsões da lei são concretizadas. Acreditamos que é importante que a plataforma, as suas organizações participem na elaboração do próximo plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens, e que este plano inclua como um dos objetivos estratégicos a saúde, e a saúde numa lógica de saúde integral das mulheres. E para concluir, Paula? E para concluir, reforçar esta minha ideia inicial, a sociedade civil, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, neste caso, e as suas organizações membros, nomeadamente o Vidas, que tem um grande conhecimento e capacidade, são tidas em conta na elaboração das políticas públicas, são devidamente valorizadas e, já agora, sustentavelmente financiadas, para que possamos viver para além do voluntariado. Obrigada. Obrigada. Não sei se pode passar o microfone para ali, porque a Marcela vem de Santiago do Cacém. Este é um município onde existe uma experiência concreta municipal de literacia e no fundo, de informação à volta da menopausa. Conte-nos um bocadinho sobre esse projeto e que resultados é que ele tem dado. Obrigada a todos, obrigada à Cristina pelo convite e à Vidas, e obrigada ao município de Santiago do Cacém por nos ter trazido até aqui e por nos apoiar. Bem, vamos começar este exercício. Este exercício assim é muito complicado e ainda é estigma em muitos locais de trabalho. Começámos assim, começámos com esta senhora que foi apresentar o livro Descomplicar a Menopausa. E a partir daí nós achámos tão interessante a forma interativa, como a sala estava cheia na Biblioteca de Vila Nova de Santo André, e a minha parceira, que é a Cristina Candeias, isto é o Marcela Candeias, Cristina Mesquita, e a Cristina Candeias, que é a enfermeira, disse-nos, olha que isto é um projeto muito giro e deveríamos dar continuidade porque tivemos tantas mulheres. Desculpem, a Marcela é advogada. E então o que é que acontece? Nós começámos, eu e a Cristina, a outra Cristina, começámos a cozinhar algo que fosse um encontro, inicialmente um encontro de mulheres que quisessem falar sobre menopausa. E então começou o nosso Conversas sobre Menopausa. O Conversas com Menopausa começa em setembro. Pedimos ajuda às bibliotecas, pedimos ajuda ao município de Santiago do Cacém, na sequência de município amigo da menopausa,
para divulgar o evento, e começámos a ter um espaço de acolhimento às mulheres. Com muita adesão. Com muita adesão, mais do que nós esperávamos na primeira, logo em setembro, ainda estávamos ali no verão e nós temos sempre ali sempre às vezes o tempo deixa de ser nosso aliado, porque temos a praia ali ao lado. Tivemos muita adesão, tivemos muitas mulheres que participaram, com as queixas todas já nossas conhecidas, com pedidos de ajuda. Uma nota, o grupo é muito informal, é em ambiente de mesa redonda. Eu tinha trazido umas fotografias, mas não foi possível passar. Em mesa redonda, começamos sempre de uma forma muito informal. Só para dizer, começamos às 17 horas e a biblioteca fecha às 20 e nós ainda continuamos lá, tem que nos pôr na rua. Entretanto, nós fazemos na terceira terça-feira de cada mês, e rodamos entre a Biblioteca de Vila Nova de Santo André e a Biblioteca de Santiago de Cacém. A adesão flutua, vai flutuando, trazem caras novas. Temos um grupo do WhatsApp com 35 mulheres. Foi-nos sugerido, isto é muito importante, que as mulheres de lá, do nosso grupo, sugeriram que trouxéssemos os homens, os maridos, os filhos, e que abrissem às famílias. E eu e a Cristina dissemos, bem, vamos lá ver o que é que isto vai dar agora para a próxima. E efetivamente vieram alguns homens, não tanto quanto gostaríamos, vieram 2. Abençoados. Abençoados. Mas tiveram uma participação muito ativa e isso foi muito interessante e estamos sempre na expectativa de virem mais. Aliás, como é que tem corrido? Tem estado a correr mensalmente. Tem sido bem divulgado, temos tido até apoio das farmácias que divulgam na comunidade local, portanto, muitas dúvidas, muito desespero das mulheres, porque não se sentem acompanhadas pelo pessoal de saúde, pelos médicos de família, na generalidade, a falta de consultas multidisciplinares de menopausa, se quisermos chamar, que as acolham, sobretudo a nível local, no nosso Hospital do Litoral Alentejano, que seria ótimo termos uma equipa multidisciplinar nessa área. Muitas delas queixam-se do estigma, lá estamos nós, e há bocadinho troquei aqui algumas palavras com a doutora Graça, e infelizmente há este estigma no local de trabalho. Havia uma amiga nossa que nos dizia, uma menina nossa que nos dizia, eu transpiro por todo o lado e eu já não sei o que é que eu de fazer. Portanto, é isto, as mulheres sentem-se sozinhas, existe o estigma, os risinhos miúdos que ainda perduram na sala, não na nossa, mas que ainda perduram e que elas trazem connosco, o desespero, a insónia, inclusivamente no próprio casamento, as mulheres não são entendidas pelos seus companheiros, pelos filhos, pelos pais, e o medo de falar de menopausa entre as próprias mulheres. Portanto, e é por isso é que eu e a Cristina, a outra Cristina, abraçámos este projeto, monitorizamos, estamos a fazer uma monitorização das novas, das antigas, das que vêm pessoas. Tivemos no último dia a Cristina Mesquita, que esteve online, e tivemos outro dia uma senhora com 81 anos que fez questão de ir para dar o seu testemunho, e portanto todos os meses vem alguém novo. E isto é literacia menopausa, e o município tem estado a ajudar, e o nosso grande objetivo era efetivamente que houvesse, que estas mulheres pudessem ser encaminhadas, não ficassem só ali connosco, mas pudessem ser encaminhadas. Portanto, nós acolhemos. Mas no fundo serem elas também a fazerem essa exigência até junto dos profissionais de saúde, a colocarem o problema, a quererem saber mais, a pedirem respostas. Nós temos uma ideia, a nossa ideia, e é aquilo que nós costumamos dizer, é o facto de terem chegado aqui é muito bom, porque nós temos uma regra, o que é dito no Conversas sobre Menopausa fica ali, para criar um acolhimento, para que elas se sintam à vontade, para que possam falar da sua intimidade, dos seus medos, das suas angústias. Este é o primeiro requisito. Mas elas também ficam com o know-how que nós transmitimos, que transmitimos através das vidas, que pomos a vida em contacto com elas, para elas depois, junto da medicina geral e familiar, junto dos seus médicos de família, junto dos seus ginecologistas, pedirem
reivindicarem. É esta a nossa força, é isso o nosso trabalho no terreno. É um ótimo exemplo, certamente. Cristina, aproveitando que estás aí, fazes Só estou aqui para tomar para segurar o microfone. Mas como vamos saltar a parte do balanço final, era importante, como sociedade civil que tem feito tanto neste caminho, fazeres no fundo uma leitura do que é que foi alcançado e do que é que falta cumprir, o que é que achas mais importante e prioritário. falta que seja possível replicar de uma forma explícita aquilo que está a acontecer em Santiago do Cacém, por exemplo, do nosso ponto de vista. Para isso é preciso meios e é preciso valorização. Há trabalho de liderança feito até aqui, há implementação, há legislação, há tudo isso, mas eu também vou dizer isso depois no encerramento. De qualquer maneira, aproveitava só para dizer aqui as palavras da doutora Graça, todo o conhecimento da Paula, da doutora Karina e, muito em especial, esta experiência, que é uma experiência concreta, que reúne todos os meses desde setembro do ano passado, com dinâmica, com rotina, as pessoas já sabem com quem é que podem contar. Mais, que é uma das nossas preocupações, identificado um profissional de saúde, neste caso que está aqui, a Cristina Candeias, as mulheres sabem, em Santiago do Cacém, que podem procurá-la para esclarecer algumas questões. Portanto, nós procuramos sinalizar nos municípios amigos da menopausa, onde vai a road trip pela menopausa, sinalizar de forma pública pessoas dentro das suas especificações profissionais que possam dar respostas. Ou seja, as mulheres sabem onde ir procurar essas respostas. Exatamente. Muito e bem. a nós também. Claro, sim. Doutora Paula, queria fazer aí uma intervenção final. Desculpa, mas eu, pondo a lente da igualdade entre mulheres e homens, gostava de assinalar a importância de olharmos para a dimensão cultural e que todo este processo, que é uma resposta a um problema concreto de saúde, tem impacto económico, tem impacto social, tem impacto na vida das mulheres, tem também de ter um racional que é real, que há um problema de saúde que pode ser resolvido e que isso não diminui o valor da mulher, nem como ser humano, nem como profissional, nem como cidadã. É muito importante que isso atravesse toda a nossa intervenção, porque senão vamos cair outra vez na estigmatização e é por isso que lutamos por uma plena igualdade. Muito obrigada. Doutora Graça Freitas, sim, sim. A última palavra é muito rápida e para pouca gente aqui na sala. Há 45 anos, numa vila do Alentejo, estava-se a discutir, só não era menopausa, era planeamento familiar. Sim. Exatamente como estamos aqui a falar. 45 anos. Não é? Karina, Só referir aqui uma questão que eu penso que também, se estivermos um pouco alertas, tentarmos introduzir este tema naquilo que são os planos para a igualdade, quer de empresas, quer dos municípios, quer das outras instituições. Penso que pode ser também um caminho para que o tema entre efetivamente na agenda e nas ações concretas das entidades. e também. como falámos de Obrigada. manhã, no painel anterior, na legislação laboral também, já agora que tanto se fala de pacote laboral. Muito obrigada a todas, foi ótimo, muito concreto, que era exatamente o que precisávamos. Obrigada.